Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas... A gente vai dar continuidade. Na verdade, hoje a gente vai iniciar uma coisa boa, chegando aqui também bem no iniciozinho. Irmã Kelly, bem-vinda, amada. Chegou na hora certinha, viu? Estamos iniciando exatamente agora. Oi. Olá, tudo bem? Tudo, amada. Olá. Desculpa o atraso, eu ando muito enrolada, mas glória a Deus. Então, desculpem. Vamos desenrolar esse rolo. Amém. Mas que bom que chegou. Agora é o início. Eu vou ficar de olho, eu vou fazer um lanche para as crianças aqui, mas estou de olho e ouvido, tá? Tá, só não mostra o lanche pra gente não, porque aí castiga demais, né? Aí é... Tá bom. Eu acho que chega até a ser pecado fazer uns negócios desses. Mas amém, amada. Vamos aí acompanhando. Tá bom. Estamos no início do início. Hoje, então, nós vamos iniciar, na verdade, porque assim, nós dividimos esse estudo, né, em a natureza de Cristo, né, que falamos, aliás, deixa eu ver aqui que agora me perdi, deu um branco, vamos lá. A natureza de Cristo, que a gente falou sobre, né, a sua natureza humana e divina. Aí falamos sobre os ofícios de Cristo, né, os ofícios que ele exerceu, profeta, sacerdote e rei, né? Então foram essas duas partes até agora. E hoje nós vamos falar sobre a obra e missão de Cristo, tá? Que é a terceira parte da matéria. Obra e missão de Cristo. Pretendo abordar isso nessas duas aulas, a aula de hoje. E a semana que vem, e dando tudo certo essa programação, a gente encerra a matéria. Mas vamos lá, que ainda essas duas aulas aqui para a gente estar refletindo, né? Sobre a obra e missão de Cristo, tá? Quero começar lendo um texto bíblico lá em 1ª Carta de João. 1ª Carta de João, capítulo 3, verso 8. Então aqui a gente já tem um texto que vai apontar para nós, né, a obra de Cristo, né? A obra de Cristo, ou pelo menos um ponto da obra de Cristo aqui. 1 João, capítulo de número 3, 1ª Carta de João, capítulo de número 3, verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, olha só. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então, a gente já percebe aqui um aspecto da obra de Cristo, desfazer as obras do diabo, né? Então Cristo ele realizou assim muitas obras, porém a obra suprema que ele consumou foi a de morrer pelos pecados do mundo. Eu vi um post hoje, né? Até não conferi lá a data do post, do que foi falado. Mas aí o principal líder do catolicismo no mundo, né, atual, que é o Papa, chamado Papa Francisco, né? Mas se não me falha a memória, o nome dele é Jorge Mário Bergoglio, um negócio assim. Ele disse que não sabia exatamente porque Cristo morreu na cruz. Olha que coisa absurda, né? Sendo o maior líder do cristianismo católico no mundo, falar um negócio desse é absurdo. Isso é uma coisa básica, né? Para o discípulo de Cristo, para um cristão, para alguém que professa o nome de Cristo. Isso é central, né? Na doutrina, no ensinamento, enfim, até o entendimento que nós devemos ter, porque se nós falamos, não, eu sou um cristão, eu sirvo a Cristo, mas por quê? O que Cristo fez? Né? Por que você serve? Por que você segue? Por que você vive nessa perspectiva cristã? Porque Jesus morreu pelos meus pecados, né? Ou pelos pecados do mundo. E aí a gente tem alguns textos aqui para dar base, né? Mateus capítulo de número 1, por exemplo, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 21. 2 textos, entre tantos outros, que o Novo Testamento, até Antigo também, né? O Antigo Testamento já vinha apontando, já vinha
profetizando a respeito da vinda de Cristo, né? E essa vinda teria um propósito, e o propósito é esse, né? Morrer pelos pecados do mundo. Então, obra de Cristo principal, substituindo o pecador, morrendo em nosso lugar. Então, Mateus, capítulo 1, verso 21, diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, até o nome Jesus já traz a ideia para nós, que quer dizer Salvador, né? É por isso que diz, o seu nome será Jesus, ou seja, o seu nome será Salvador, né? Então, Jesus, que está aqui no original, idioma grego, né? Jesus aqui quer dizer Salvador. É por isso que diz, seu nome será Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tá? Lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, nós também temos aqui o texto, ou um texto, que vai apontar para essa verdade central da nossa fé cristã. Então, olha só, nós estamos falando daquilo que é a coluna mestra, né? Aquilo que é o que sustenta a fé evangélica, a fé cristã, é essa, a morte de Jesus, né? Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, capítulo 1 do Evangelho segundo João, versículo de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira, que remove o pecado do mundo. Então, olha só, entre tantas obras que Jesus fez, milagres, realizou tantas coisas, né? Entre tantas outras, ou tantas essas que a gente ainda vai ver daqui para frente. Mas a principal, e tudo gira, e nenhuma outra obra, ela é desvinculada dessa obra. E nenhuma outra obra seria válida, teria sentido, se essa obra de morrer pelos pecadores não tivesse sido feita, né? Então isso é principal sobre a obra de Cristo, tá? Então, incluídas nessa obra expiatória que a gente chama, né? A palavra expiação, que aparece na Bíblia, ela quer dizer pagar a pena. Expiar quer dizer pagar a pena. Então, a obra de Cristo nos comprou, nos resgatou, né? Pagou a pena pelos nossos pecados, tá? Então, estão incluídas nessa obra expiatória, figura sua morte, ressurreição e ascensão. Então, a morte de Cristo, a obra expiatória de Cristo, Jesus morrer pelos nossos pecados, vai falar então, é o que nós vamos abordar aqui também, né? Esses 3 pontos da obra vicária, é um termo que eu vou usar daqui a pouco com vocês, né? Essa obra que nos substituiu. Então inclui aqui a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Então 3 abordagens, 3 ensinos também, assim, essenciais para nós entendermos, tá? Então, não somente devia ele morrer por nós, mas também viver por nós. Não somente ressuscitar por nós, mas também ascender, né? Subir por nós, né? Para interceder por nós, tá? Então, diante de Deus. O Romanos, capítulo 8, e aqui a gente vai pegar vários textos bíblicos, né? Tem aula que a gente quase não lê a Bíblia aqui, no sentido assim, de pegar, eu vou recitando e a gente vai elaborando as ideias, lógico, todas elas, ou a grande maioria delas, a gente extrai dos conceitos bíblicos. A gente às vezes não cita, né? O capítulo tal, o texto tal, do livro tal e assim, mas a fala, pelo menos a minha fala, pretendo sempre concluir do entendimento que a Bíblia traz, né? Mesmo não citando. Mas hoje aqui a gente já está citando alguns textos no começo e vamos citar tantos outros aí até o final dessa abordagem. Romanos 8 e 34 diz o seguinte, a respeito dessa questão da intercessão, né? Vamos ver se eu acho. Se eu achar, achei. Opa, coisa boa. Olha só, a Vivi está vindo aqui. Vivi, minha amada, minha querida, que coisa boa vê-la aqui ao vivo e a cores, passeando no jardim de Deus aí, deve estar no paraíso. Eu vi umas árvores aí atrás. Eu me alegro bastante, todas as irmãs e todos os irmãos que participam aqui, mas tem uns que são mais sumidos, né? Aí quando aparece assim, nosso coração chega, palpita. Boa noite, prof. Boa noite, amada. Vamos lá, bora pegar já lendo Bíblia, não sei se você tem acesso aí pelo celular, alguma coisa. Romanos, capítulo 8, versículo 34, falando sobre a intercessão, né? Cristo intercedendo por nós. Quem os condenará
pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então olha só, a gente percebe aqui que a obra de Cristo, ela envolve, ela implica Jesus sendo mediador, esse intercessor, porque a gente precisa lembrar, né, embora a gente já falou tantas outras vezes, mas precisamos lembrar que o ser humano, nós estávamos longe de Deus, nós não tínhamos acesso a Deus, estávamos num abismo, entre Deus e nós havia um abismo, né? Isaías 59, verso 1 e 2, fala sobre isso. Oh, glória a Deus, olha, coisa boa. Hoje aqui o círculo de oração está em peso, hein? Ó, maravilha. Irmã Silvânia, bem-vinda, boa noite, amada. Bora já pegando Bíblia aí. Vamos lá. Vocês vão se comunicando só no aceno e a gente vai falando aqui, né? Glória a Deus. Isso aqui é classe feminina assim, ó. Uma tá dirigindo, a outra com a panela ali e... E só Deus sabe o que a Joselma está fazendo, né? De repente está fazendo uma faxina braba lá. Eita, meu Deus do céu. Acho que deve ter dom de mulher, né? Deve ter um dom, assim, dom de... Fazendo a janta. Aí, tá vendo? Mas ela, sendo misericordiosa, não abriu a tela para não mostrar ali a fumaça subindo, né? Para não gerar em nós uma cobiça, assim, desmedida e pecaminosa. Então, vamos lá, amadas. Então, o Isaías 59, como eu estava dizendo, verso 1 e 2 vai falar isso, né? Que havia, ou há, quer dizer, havia, né? Não há, hoje só há para aqueles que não aceitaram Cristo, mas havia esse abismo, né? Separando o homem de Deus. Deus querendo abençoar o homem sendo necessitado da bênção de Deus, mas havia esse impeditivo que era o pecado. Então Jesus vem justamente para que isso seja resolvido, né? Alguns até colocam uma figura bem interessante, né? Tá Deus aqui, tá o homem aqui e a cruz de Cristo unindo esses dois. A cruz deitada assim, né? Que é onde é o caminho que o homem faz até Deus, né? Então, esse caminho aqui que é a cruz. Ou a própria pessoa de Cristo, porque ele disse, eu sou o caminho. Olha que coisa interessante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, eu sempre dou ênfase, embora vocês já estão aí calejadas de me ouvir falar isso, né? Que não é vai ao Pai, é vem ao Pai. Porque isso é muito importante, né? Quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque a ideia natural seria, se uma pessoa é o caminho, então ela leva, né, ao destino. Então eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai, seria uma lógica. Mas Jesus, ele diz, ninguém vem ao Pai, porque é nele que nos encontramos com Deus. Jesus é o locus, para usar uma palavra mais técnica, é o local. Jesus é o reencontro com Deus. Então nem são os lugares, né? Nós nos encontramos com Deus em lugares. Nós encontramos com Deus em uma pessoa. É por isso que independente dos lugares, dos locais, das geografias, dos dias, dos horários, das liturgias, das situações qualquer que haja no dia a dia, no cotidiano, na nossa vida, Cristo é o que nos possibilita nos encontrar com Deus. Então nós nos encontramos com Deus a hora, o dia e o lugar que quisermos. Olha que coisa linda a obra de Cristo fez por nós. Porque antes, lá no povo de Israel, né, onde Deus se manifestava dessa forma mais clara, mais explícita, tinha que ter um lugar específico, que era Jerusalém e o templo de Jerusalém, que tinha que ter um sacerdote para fazer essa mediação, tinha que ter animais para serem oferecidos, toda uma liturgia para ser seguida, tinha que ser seguida à risca, tinha que ser num dia específico, que era o sábado. Então assim, né, você tinha várias limitações para ali se encontrar com Deus de uma maneira muito superficial, por meio de terceiros, de uma maneira assim bem distante mesmo, né? Era uma coisa assim bem formal. Depois de Cristo não, a obra de Cristo remove todas essas coisas. E aí ele disse inclusive para a mulher samaritana, mulher, não é nem mais em Jerusalém e nem neste monte, a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e procura os tais que assim o adorem. Então já não é mais em locais e com toda essa exigência que a lei trazia, né? Porque era pedagógica, mas agora é em espírito e em verdade.
né? Cada indivíduo, olha que notícia linda, cada indivíduo, nós não dependemos mais de nenhum terceiro, de um ser humano, como era na antiguidade, como eu falei, né? O sacerdote, aquela liturgia toda. Hoje não, amados. Todos, sem exceção, igualmente, eu vou repetir para que isso fique muito claro, todos, sem exceção, igualmente têm acesso a Deus por Jesus Cristo. Crente novo, crente antigo, crente que ora muito, crente que ora pouco, crente que conhece muito Bíblia, crente que conhece pouco Bíblia, crente que está firme, maduro na fé, crente que ainda está dando umas vaciladas, que tem uns irmãos vacilão, né? Tem uns irmãos ainda que não entendeu muito bem, mas ele foi alcançado por Cristo, está no processo. Enfim, independente dessas condições, o acesso a Deus é o mesmo, amados. Olha o que a obra de Cristo fez, né? Possibilitou. Que coisa linda! Se os pentecostais tivessem vindo na aula de hoje, eles iam falar depois dessa minha fala, glória a Deus. Aqui eles não chegaram ainda. Mas daqui a pouco chega, eu acho. Então, Romanos ainda, capítulo 4, vamos lá? Verso 25. Romanos 4 e 25. Porque, e essa é a questão, né? Como nós nos encontramos com Deus, nós que entendemos essa possibilidade de uma sensação, né? De uma aproximação real de Deus e sensorial, nós sentimos a sua presença. Olha que coisa linda. Eu aqui, por exemplo, né, estou sentindo a presença de Deus e eu estou aqui no escritório improvisado, tá? É o quarto dos meninos, vocês não falam para ninguém, tá? Que o pessoal pensa que a gente tem toda uma estrutura aí, né? E tal. A gente está no escritório, apesar que está mesmo, mas é um escritório / quarto dos meninos. Está adaptado aqui, né? Mas aí, enfim, mas vocês não espalham para ninguém isso não, fica só entre nós, tá? Assim, hoje é o quê? Segunda-feira, 19h19 da noite, olha só, não tem aqui uma bateria, não tem uma luz, não tem todo aquele aparato religioso, mas estamos aqui na presença de Deus, literalmente, né? Nós estamos sentindo a graça de Deus, cada um que, claro, que pode falar isso, mas estou falando por mim, acredito que vocês de alguma maneira também, sentindo a presença de Deus. Olha que coisa boa, amadas. Olha o que a obra de Cristo nos possibilitou, falando sobre a palavra de Deus, cultuando a Deus de uma maneira tão simples, né? Embora tenha as tecnologias aqui mediando, mas se estivéssemos, por exemplo, juntos aqui, né, numa sala, num quintal, enfim, numa praça, estaríamos acessando Deus, estaríamos nos encontrando literalmente, pessoalmente, com o Criador. Isso é uma notícia, sim, eu falo brincando às vezes, né? Mas olha só se a gente absorver isso na nossa compreensão. Deus está aqui, literalmente. Eu não estou falando com nenhuma palavra de emocionalismo, sensacionalismo, mas Deus está aqui no nosso meio. Estamos diante do Eterno, diante do Criador, diante do nosso Senhor. Estamos diante do nosso Salvador. Estamos aos pés de Cristo aqui. Estamos na mesa da comunhão. Estamos aqui no altar de adoração, sendo por Deus ministrados, louvando a Deus, glorificando a Deus. É que nós estamos louvando a Deus não com os cânticos necessariamente, mas louvando a sua palavra, como diz o salmista. Olha o que a obra de Cristo nos possibilitou, amados. Glória a Deus. Romanos capítulo... Às vezes tem aula, tem aulas que depois da aula, tem dias que depois da aula, assim, eu sinto um mover tão grande que eu choro tanto depois da aula, sozinha aqui na minha casa. Algo tão maravilhoso assim que não tem como explicar. É o efeito da palavra, né? Eu fico dias meditando naquela aula. É o efeito da palavra. É Deus nos alcançando, é Deus se comunicando conosco, né? É Deus partilhando conosco sua presença, sua revelação. É bom demais, isso é coisa boa demais. Romanos 4 e 25, ó, o que vai nos dizer? E aí deixem o Espírito de Deus ministrar o coração de vocês por meio da palavra exposta, né? Compartilhada. 4 e 25 de Romanos. O qual por nossos pecados foi entregue
e ressuscitou para a nossa justificação. Ó, estamos falando sobre essa realidade da obra de Cristo e o que ela possibilitou para nós. Ainda aqui em Romanos, ó, capítulo seguinte, capítulo 5, versículo de número 10, olha o que o Paulo continua a falar. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Preste atenção aqui nesse texto, que aqui há uma como eu vou dizer, não é pegadinha, né? Mas aqui há um detalhe muito grande que passa despercebido quando a gente lê de uma maneira corrida. Mas olha só, vou até ler de novo, tá? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, percebam, somos reconciliados pela morte e salvos pela vida. Vocês perceberam? Muitas vezes a gente fala, a morte de Cristo me salvou. Não, a morte de Cristo não me salvou. A morte de Cristo me reconciliou. A vida de Cristo me salvou. E a gente vai ver o porquê dessa diferença e dessas coisas complementares. Morte reconcilia, vida de Cristo salva. Ó, a morte de Cristo nos reconciliou e a vida de Cristo nos salvou. E eu vou falar o porquê que tem essa diferença, né? Mas elas são complementares. Mas vamos dividir aqui para ser um pouquinho mais didático, falar sobre, como eu disse, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Então agora nós vamos falar sobre a morte de Cristo, tá? Que nós chamamos a teologia de morte vicária. O que quer dizer a palavra vicária? Quer dizer a morte que nos substituiu, tá? A palavra vicária quer dizer substitutiva, tá? Então a morte de Cristo ela é vicária e ela é expiatória. Então são dois termos, né? Nós que estudamos teologia precisamos entender, precisamos no mínimo conhecer esses termos, o que eles querem dizer. Primeiro, vicário, a morte de Cristo foi vicária, ou seja, nos substituiu, né? Porque aquela cruz era para nós, aquela sepultura era para nós, a morte era para nós, não era para Cristo. Mas ele tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar. Então ela é vicária, ela é substitutiva. E ela também é expiatória, que a gente fala. Ou seja, a morte de Cristo pagou o preço para a nossa redenção, pela nossa redenção. Então a morte de Cristo, ela nos substitui e ela nos resgata, nos compra. Nós somos comprados. Porque nós estávamos, como Paulo diz em Romanos, vendidos sobre o pecado. Se não me falha a memória, capítulo 7, Romanos, ele fala isso, né? Nós estávamos vendidos sob o pecado. Então nós fomos resgatados. Éramos escravos do pecado. Jesus, então, nos liberta pagando a dívida que era, olha só que coisa interessante, sobre nós. Porque éramos escravos, ou seja, havia um senhor sobre a nossa vida, e esse senhor chamava-se pecado, né? O pecado que era o nosso Senhor, e aí Jesus ele veio e nos comprou. É por isso que ele é o nosso Salvador, ele é o nosso resgatador, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso remidor. Glória a Deus. Então vamos lá. A morte de Cristo, então, vicária expiatória, né? E a gente vai falar sobre a importância dessa morte e o significado dessa morte, tá? Então são tópicos aqui, e agora sim a gente vai tá aí pontuando mais com detalhes, tá? Então vamos lá, a importância da morte de Cristo. O evento mais importante e a doutrina central do Novo Testamento resume-se nas seguintes palavras: Cristo morreu. Esse é o evento, né? Por nossos pecados, essa é a doutrina. A gente encontra isso em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 3. Então, assim, as palavras mais importantes do Novo Testamento é essa aqui. Cristo morreu, isso fala do evento, né? A morte de Cristo, e por nossos pecados. Ou seja, essa é a doutrina chamada doutrina da expiação, né? Morreu por nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, olha só, algo que já vinha sido falado, ou vinha sendo falado há muitos séculos. No mínimo aqui, a gente pode colocar 2000 anos para trás, brincando. Tá? Assim, fácil. Porque até Moisés
é 1400 anos, né? 1445 para ser mais exato, tá? Mas de Moisés, por exemplo, até Adão, aí eu até me perdi aqui, mas pode colocar mais de 1000. Então, brincando aí, você tem 2.500, talvez 3.000 anos, ou até mais, né? Na contagem aqui é meio incerta, porque a Bíblia não dá exatamente a época que Adão peca ali, e Deus fala com ele no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, né? Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça do ventre da mulher, né? Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ali é o evangelho sendo pregado, é Cristo já sendo anunciado ali, ó. Então a gente chama do proto-evangelho, ou seja, a primeira vez que o evangelho é anunciado, que as boas novas são anunciadas pela própria boca de Deus, aquele casal que representava toda a humanidade na época. Então a gente está falando assim, milhares de anos atrás, eu estou falando aqui quando foi escrito aqui, hein? Quando Paulo escreveu, que para nós já é 2.000 anos atrás. Ou seja, segundo as escrituras, 4.000, 5.000, sei lá, 6.000 anos atrás, já vinha sendo falado que Cristo viria para nos resgatar, para comprar a humanidade, né? Resgatar essa humanidade que foi vendida, que foi escravizada pelo seu próprio pecado. Enfim, todas as batalhas da reforma protestante, que eu estou me referindo, né, no ano 1517, elas travaram-se em torno da correta interpretação da cruz. Olha só, o ensino dos reformadores era este: quem compreende perfeitamente a cruz, compreende a Cristo e a Bíblia. Quando eles falam da cruz, eles falam do evento da crucificação. Então, quem compreende o porquê da crucificação de Cristo, compreende a Cristo, né, como nós estudamos, sua natureza, seus ofícios, e entende toda a Bíblia. Então, percebam, amadas, como é central, como é assim visceral, como é essencial entender essa obra de Cristo na cruz do Calvário, porque é daqui que jorra todas as outras doutrinas, ensinamentos, e tudo converge para cá. A cruz de Cristo é central na nossa fé, no calendário da humanidade, né? E de fato divide, porque é antes de Cristo, depois de Cristo. A cruz, ela é literalmente esse divisor de águas da humanidade. Antes da cruz é uma coisa, depois da cruz é outra coisa. Antes da cruz havia toda essa dificuldade do homem se relacionar com Deus ali, como a gente já discutiu, né, em outras ocasiões. Mais uma varoa do círculo de oração chegando aqui, ó. Que coisa boa. Aleluia. Pode vir, minha amada. Vamos lá, Maíra. A gente está aqui no bonde andando, mas entra no bonde das varoas. Então, amadas, é fundamental a gente entender essa obra de Cristo na cruz do Calvário a partir da crucificação. O grande problema da humanidade é o problema do pecado. Isso é um fato, né? E o Evangelho apresenta uma perfeita provisão, ou seja, a solução, tá? Porque a gente pensa assim, o problema da humanidade é falta de educação. Quando a gente tiver uma educação boa, o ser humano vai dar uma melhorada. O problema da humanidade é a injustiça social, né? Os bens mal distribuídos e tal, a ganância, esse capitalismo que esmaga os pobres e explora os pobres e favorece os ricos e tal. O nosso problema é de segurança. Não, o nosso problema é corrupção dos políticos, o nosso problema é cultural, o nosso problema... Não, o problema da humanidade chama-se pecado. Esse é o grande problema do ser humano, é o pecado. E o Evangelho, só o Evangelho, apresenta essa provisão, ou seja, essa solução, né? Porque nos resgata, agora anotem se você quiser, do poder e da culpa. São 2 pontos aqui, ó. Do poder e da culpa do pecado. Ou seja, há 2 ações, por assim dizer, figuradamente falando, do pecado sobre a vida da humanidade. O primeiro, se assenhoreia, né, se apodera da humanidade, tem esse poder sobre o ser humano, o pecado, o escravizando, e também da culpa, porque todo ser humano diante de Deus é culpado. Já há uma sentença sobre ele, já há uma condenação sobre o ser humano. Então aqui, o Evangelho, ele nos resgata do poder, nós não somos mais escravos deste pecado,
e nos também livra da culpa do pecado. Olha que coisa interessante. Então, Jesus, ele é o autor de tudo isso, né? O Hebreus capítulo 5, versículo... Ainda a gente vai falar sobre poder e culpa, tá? Então guarde aí só esse... Por isso que eu dei uma ênfase aqui, poder e culpa. Guarde aí. Vamos falar agora do Jesus como sendo o autor da salvação. Hebreus capítulo 5, vamos um pouquinho para frente, a gente estava em 1 Coríntios, vamos lá para Hebreus, né? Lá para frente. Capítulo 5, verso 9. Hebreus 5 e 9. E sendo ele consumado, está falando de Jesus, né? Veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então olha só o que o texto diz. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ainda em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, um texto já um pouco mais conhecido, né, do que esse que nós lemos, 12 e 2, vai dizer o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, olhando para Jesus, autor e consumador, não é consumidor não, tá? Não é consumidor, é consumador. Então, cuidado aí com essa... Uma letrinha pode mudar todo o significado do negócio aí. Autor e consumador, né? Ele leva a cabo, ele origina a salvação. E ele completa, ele é o consumador, ele consuma a salvação. Então Jesus, ó, desde o princípio até o fim, é ele que realiza a salvação. Cristo é aquele que, para nós, é o conquistador do direito. Então, assim, só Cristo que fez isso. Sem ninguém contribuir para absolutamente nada. Nós não movemos uma palha sequer a respeito da nossa salvação. Foi Cristo que fez tudo, do começo ao fim. É por isso que a Bíblia diz, ele é o autor, ele é o consumador da nossa eterna salvação, pegando o verso 9 do capítulo 5 para completar, né? Então vamos aqui voltar, ó. Nós fomos resgatados do poder do pecado, como eu falei, né? Então o pecado domina o homem sem Cristo. Então, sem Cristo, o ser humano, ele é dominado pelo pecado. E agora? Deixa eu tomar um gole d'água para ver se destrava. Quer queira ele ou não, acho que é isso, né? Quer queira o homem ou não, reconheça ou não, ele é dominado pelo pecado, enganado pelo pecado. Como eu disse, quer queira ele ou não, quer dizer, não é ele que decide isso. Ah, não vou ser dominado pelo pecado. Não, a única forma de não ser dominado pelo pecado é entregar-se ao senhorio, ao domínio de Cristo, né? Dois poderes atuam na nossa vida, o poder do pecado e o poder do Espírito Santo. Então não tem esse negócio, não vou nem me sujeitar a nenhum nem outro. Eu nem sirvo a Deus e nem o diabo, por assim dizer, né? Não tem como. O ser humano, ele não é autônomo. O ser humano, ele não tem essa autonomia de decidir se ele vai servir um ou outro. Não. O pecado lhe escraviza. Então ele é escravo. Então o pecado escraviza o homem, né? Aí Cristo vem para libertar. E aí sim, então, se eu não quero ser dominado pelo poder do pecado, enganado pelo poder do pecado, porque tem pessoas que eu não sou pecador, eu não preciso desse negócio salvador e tal, e aí vem um monte de loucura na cabeça do ser humano, criando até religiões diversas que nós temos, né? Tentando criar os seus meios de salvação, ou suas formas de diminuir a culpa da consciência fazendo boas obras, enfim, aí a humanidade inventou um bocado de caminhos aí, né? E como nós falamos, que só há um caminho, né? O Evangelho, ele inclui todos, ou seja, ele é includente, eu vou usar essa palavra, não vou usar um inclusivo não, tá? Não vou usar a palavra inclusivo, vou usar a palavra includente. O Evangelho, ele é includente, ou seja, ele recebe todas as pessoas, indiferentemente, etnia, gênero, classe social, intelectual, enfim.
O Evangelho acolhe o ser humano, ele é includente. Só que ele é exclusivo. Ele é includente, mas ele é exclusivo. Tá? Então a Bíblia é categórica em falar, só há um meio de salvação, que é por Jesus Cristo. A nossa declaração é: Buda não salva, nenhuma crença Hare Krishna não salva, Alá não salva, nenhum Deus, nenhum sistema religioso, nem o cristianismo salva. Só Jesus que é o salvador do ser humano. E não há outro. Isso é categórico. Isso a gente tem uma palavra até bonita, é peremptório, é determinante. Esse é o nosso discurso, amado. Esse politicamente correto não aceita isso, mas isso é o que nós declaramos como cristãos. Né? E aí vamos ser perseguidos por isso, chamados de intolerantes, de soberbos e um bocado de coisa. Mas essa é a mensagem bíblica. Né? Então, o Evangelho nos liberta do poder do pecado, porque o homem sem Deus, o pecado domina ele, né? Ou sem Cristo domina, e também nos resgata da culpa, tá? Porque pesa de tal modo, né, que a culpa pesa sobre o ser humano, de tal modo que o esmaga e o paralisa. Se tem uma coisa que o Espírito Santo quer nos libertar, quer arrancar da nossa mente e do nosso coração, é algo chamado de culpa. Tem irmãos que carregam a culpa pelo passado, a culpa de ter feito alguma coisa. Amados, amadas, eu acho que eu já falei em outras ocasiões para vocês, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, não usa o conceito, a sensação, não usa a culpa para conduzir ninguém ao arrependimento. Culpa é algo que foi removido na cruz do Calvário. Culpa não pertence ao processo resgatador do Espírito Santo. A culpa é aquilo que a gente quer novamente trazer para a nossa vida, sendo que Cristo já levou sobre os seus ombros a culpa do pecado. O que o Espírito Santo faz, mediante aos nossos pecados, é nos responsabilizar sobre eles. A responsabilização dos nossos atos é diferente da culpa dos nossos atos. Porque a culpa dos nossos atos, nós não temos condição de lidar com ela. Nós não temos capacidade de carregar as culpas. É por isso que Jesus carrega sobre si as nossas culpas. Ele só nos responsabiliza pelos nossos pecados, mas não nos culpa do nosso pecado. Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado é o varão a quem a culpa não é mais imputada. Olha que coisa linda, mano. Isso é um alívio na alma. Porque alguns irmãos se sentem culpados, né? Eles têm aquele peso da culpa. O meu coração está me condenando. Mas, meu Deus do céu, a gente precisa entender o Evangelho. E olha só, por exemplo, 1 João, capítulo 4, verso 20 a 3 e 20, deixa eu conferir com vocês. E parece que é 3 e 20. Primeira carta de João, capítulo, acho que é 3 e 20, amadas. Vamos conferir aqui? Bora comigo? 3 e 20. 3 e 20, é isso mesmo. 3 e 20. Falando sobre esse negócio de culpa, tá? Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Tem algumas pessoas que cometeram pecado contra Deus de alguma maneira ou contra alguém e eles falam assim, eu me sinto culpado, eu não me perdoo. Aí vem outro para piorar ainda, eu também não te perdoo. Aí lasca tudo, desculpa a palavra lasca, né? Isso aqui não é muito teológico. Aí agrava tudo, aí complica tudo. Um joga a culpa no outro, né? A pessoa assume a culpa, sendo que Cristo já levou a culpa de todo mundo. Só que os nossos corações, eles nos traem. A própria Bíblia diz que o coração não é confiável. Quando a Bíblia diz que o coração não é confiável, são as sensações, os sentimentos, as emoções que nós carregamos dentro de nós, elas não devem ser parâmetro para nós. Veja só. O que deve ser parâmetro para nós é o que a Bíblia declara. E o que a Bíblia declara, categoricamente, Jesus já levou
todas as culpas que os nossos pecados geram. Todas. Jesus levou. Ele arrancou esse peso, ele arrancou esse fardo, ele arrancou esse jugo. Tanto é que ele disse, né? Lá no capítulo de número 5 de Mateus, me ajudem aí. Aquele texto que ele diz lá, no capítulo 11, né? Capítulo 11. Vamos lá conferir juntos, que agora eu esqueci. Tão conhecido, tão falado, tão evangelístico, mas é o capítulo 11 de Mateus. É que eu quero pegar o termo exatamente, 11:28, né? 11:28. Vamos lá. Aliás, 28 e 29. E 30. Então, vamos, tá vendo? Eu só ia citar um versículo desse. Mas agora vamos pegar ele todo. Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, essa palavra de Jesus aqui, ela é tão poderosa. Ela arranca dentro de nós um peso na alma, assim, esmagador, absurdo. Essa palavra é literalmente libertadora. Porque vai dizer, olha, não precisa mais arrastar a tua alma com esse peso de culpa. Como eu disse, Jesus, o Evangelho, não está nos excluindo das responsabilidades e nem das consequências dos nossos atos. Só não está mais nos imputando, nos atribuindo culpa. Porque a culpa o nosso Senhor Jesus já levou, carregou na cruz do Calvário, amadas. Tá certo? Então a gente precisa ter isso, porque senão de fato a gente é esmagado, a gente fica paralisado, né? E o diabo já não quer nenhum pezinho, né, contra nós, aí que ele entra, sabe, nessa vala que a gente deixa para o nosso coração e para a nossa consciência. Ele entra na canaleta, assim, ó. Ele entra assim, bem no, sabe, alguns chamam de brecha. Eu não gosto de usar esses termos, não, porque isso aí traz um monte de conceito errado. Mas ele entra nesse vacilo, né, de convicção que a gente deixa. E aí ele vai falando, você é culpado mesmo disso, ó, e tal, e tal. E ainda nos faz entender que a gente precisa fazer alguma coisa para que essa culpa seja removida. Se a gente pensa e a gente faz isso, a gente está desconsiderando a obra de Cristo por nós, amados. E nós estamos, sem falar, declarando para Deus que eu preciso fazer alguma coisa porque a obra de Cristo não foi suficiente. Aí uns mais endoidados, aí eles falam, não, você tem que fazer 7 dias de campanha, você tem que fazer um voto tal, você tem que dar dinheiro tal, você tem que fazer isso. Aí, como se a gente conseguisse resolver algum problema entre nós e Deus, não conseguimos. O que nós precisamos fazer é estar acolhendo o sacrifício de Cristo, a palavra de Deus em nossas vidas, de maneira que ela nos liberte de todo engano, de todo peso de engano. Jesus disse, meu fardo, meu jugo é suave, é leve. Olha que coisa linda, né? Então vamos lá, a importância da morte de Cristo, é o que eu falei agora, e eu vou falar sobre o significado, tá? O significado, então, dessa morte. Tudo bem até aqui, amadas? Vocês têm alguma pergunta, comentário sobre a morte de Cristo e a sua importância, que eu falei até agora? Se tiver, fale, ou eu continuo. Tudo tranquilo para vocês? Tá? Então vamos lá. Então, vamos seguir, ou não? Deixa eu ver. Maíra apareceu ali, parece que está pedindo o microfone para falar. 5 minutos de saudação, não? Então tá bom. E apareceu ali, mas vamos lá então. Falar sobre o significado, tá? O significado, né? Da morte de Cristo. Houve uma ruptura entre Deus e o homem, né? Que causou aí um distanciamento e uma culpa que tornou a relação impossível. Criando um obstáculo que não podia ser removido pelo homem. Na verdade, eu já falei o texto, mas eu quero ler, né, com vocês, que é o Isaías 59, 1 e 2. Agora vamos ler, né? Citei lá só como uma referência meio assim, só falada mesmo, né? Não citei o texto, mas vamos ler agora ele todo, tá? Para
está dando base para esse texto meu aqui, esse pequeno texto, né? Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, para falar sobre essa realidade, essa distância que foi criada entre nós e Deus por causa do nosso pecado. É ruptura, né? A teologia, a gente usa esse termo. Alguns na teologia, ou muitos usam a palavra queda, a queda do homem, quando o homem caiu, né? Porque fala de uma posição que estava, uma posição espiritual diante de Deus e tal. Mas aí eu gosto da palavra também ruptura, né? Porque fala de relacionamento. Foi rompido um relacionamento entre Deus e o homem, né? O ser humano. E aí criou-se então esse distanciamento, esse abismo, que é o que o Isaías diz aqui, ó. Eis que a mão, 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, ou moucos, né? Surdo, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, olha que coisa interessante que a Bíblia declara aqui, o que aconteceu, né, nesse processo. Ao morrer por nossos pecados, Jesus removeu a barreira. Então, levou o que nós deveríamos ter levado, né, ou seja, a morte, a punição pelo pecado, que é a morte. Ele levou o que nós deveríamos ter levado, né? E realizou por nós o que estávamos impossibilitados de fazer por nós mesmos. Essa é a essência da expiação de Cristo. Então nós não tínhamos condição alguma, era impossível que o homem fizesse alguma coisa para lhe favorecer diante de Deus, comprar qualquer bênção de Deus, ser ouvido por Deus, se relacionar com Deus. A religião, a proposta da religião é fazer alguma coisa para alcançar Deus. A ideia da religião, né, que tem fonte humana, é você precisa fazer alguma coisa para se aproximar de Deus. Olha, amados, que até no nosso meio ainda isso é absorvido. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa fazer alguma coisa, né? E a Bíblia diz o contrário. Foi Deus que veio ao nosso encontro. Foi Ele que começou tudo isso. Foi Ele que veio atrás do ser humano. Foi Ele que deu o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, todos os passos. Não tem essa ideia, amados, que nós fazemos alguma coisa em direção a Deus. É Deus que vem em direção, o Emanuel, o Deus conosco. Ele desce do céu, o pão vivo de Deus que desce do céu. Ele que se esvazia da sua glória e vem até nós. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E até temos a presença de Deus, como muitas músicas gospel cantam, amados. O worship da vida aí. A Bíblia diz que é a presença de Deus que nos atrai a Ele. Então a gente não vai no culto, fica lá rezando, levantando mão, clamando igual um desesperado, vem Senhor Jesus, estamos aqui, a casa é tua, bem-vindo Espírito Santo. Isso tudo, amados, é uma lógica humana religiosa. Nós só estamos reunidos em um lugar porque a presença de Deus lá já estava e nos atraiu, então é Ele que nos atrai. O Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que tinham se perdido. Diga, irmã Kelly, amada. Pastor, uma vez eu levei uma sobrinha de uma amiga minha pro culto lá na minha igreja, né? Uhum. Ela era do Rio e eu não lembro que igreja ela era. E aí, eu percebi que ela ficou o culto inteiro sem dar um aleluia, sem dar um glória a Deus, sem bater palma. O culto inteirinho. Aí, quando eu fui levar ela embora, eu não perguntei, né? Eu falei, bom, ela não gostou, amém. E ela era crente. Uhum. Aí ela disse que na igreja dela, que assim, ela disse que na igreja dela, mas que o correto é você não bater palma em igreja. Que é pecado bater palma em igreja. É isso? Ou são extremos? Não, amada, não, isso é uma religiosidade, né? Pecado é pecar. Bater palma não é pecar. Para mim, pecado é pecar.
Bater palma não é pecar, ué. São muito mais, amados. Sabe o que acontece? É que algumas tradições religiosas, elas impõem uma liturgia, né? Por exemplo, não pode bateria na igreja, né? Não pode, apesar que hoje está muito difícil, né? Mas tínhamos há anos atrás algumas igrejas que elas chegavam nesses comportamentos, né? Não pode ser usado bateria, não pode ser usado guitarra, não pode falar glória a Deus alto, aleluia alto, né? Não pode expressar de uma forma mais expansiva a sua adoração. Você tem que ficar aqui naquela liturgia, aquela cerimônia, sabe, bem, né, confinado, sabe, um negócio bem contemplativo e tal. Não é, e nem tem regra para também ficar igual um desesperado. Ou seja, essas coisas elas são individuais, né? Então, assim, chegar ao cúmulo de falar é pecado bater palma, sendo que bater palma é uma expressão, né, que você dirige para elogiar alguém. Essa é a ideia, mais ou menos, né? Bater uma palma e tal, reconhecendo. A intenção do coração, né, pastor? Exato. Eu tô batendo palma para o homem que está ali, eu tô adorando o homem ou a Deus, né? É isso, né? Tudo que nós fazemos ali é para Deus. É para Deus, Pelo menos deveria ser, né? Deveria ser. Também não sei a intenção do coração de quem faz, eu não sei, mas eu digo assim, na teoria, né, nós nos reunimos, na verdade, para servir uns ao... Eu entendo o culto cristão da seguinte forma. Primeira coisa, nós vamos nos encontrar com Deus. Para nos encontrar com Deus, nós nos encontramos. No nosso encontro, né? Na nossa comunhão, nós nos encontramos. Tem uma frase que diz assim: busquei a Deus e não achei. Olha que coisa interessante. Busquei a Deus como indivíduo. Busquei a Deus e não achei. Encontrei o meu próximo, nos reunimos os três. Veja que ideia interessante. Vou repetir novamente. Busquei a Deus e não achei. Encontrei o meu próximo, nos reunimos os três. Eu, meu próximo e Deus. E Deus se reuniu comigo porque eu me encontrei com meu irmão. E é no encontro que Deus, ele também vem, né, nessa comunhão, que é bem interessante, que aqui representa, olha que coisa interessante, a Trindade não é isso? A Trindade não é a reunião de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Também a adoração cristã é o encontro de três pessoas, Deus, o meu próximo e eu. Então não há culto individual, né? E tem mais uma coisa, fazemos isso em torno da cruz de Cristo. Fazemos isso a partir da cruz de Cristo. Fazemos isso para a glória de Cristo. Então, Cristo, inclusive no culto cristão, deve ser o centro de toda essa adoração. E tudo que ali é feito deve ser feito para glorificar a Cristo, embora atinja uns aos outros. Penso que o culto cristão também tem alguns elementos que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem doutrina, um tem língua, um tem revelação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Então, no partilhar dos nossos dons, onde nós servimos uns aos outros, estamos adorando a Deus. Então percebam que entre nós, né, compartilhar os dons, a comunhão, e isso configura uma adoração a Deus. No cuidado mútuo, no serviço mútuo, pelo fato de estar fazendo isso, isso reflete uma adoração a Deus. Então a nossa adoração, ela se dá em dois níveis ou em duas direções. Ela é horizontal, diz aqui nossa convivência, e ela é vertical. É por isso que ela faz isso. Aqui, ó. Ela faz isso. Aqui é o cruzamento. Aqui é a cruz, onde Deus se encontra com os homens, plural. Onde Deus se encontra com a humanidade, plural. Onde Deus se encontra com a sua família, plural. Onde Deus se encontra com o seu corpo, plural. Onde Deus se encontra com a sua igreja, plural. Veja só que coisa linda. Eu não estou dizendo que o indivíduo no seu quarto, no pé da cama,
não tem condição de se relacionar com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que isso aqui é parte de uma espiritualidade que ela é incompleta se não houver o restante, porque Jesus não morreu por mim, André. Jesus morreu por nós. Não há um eu dentro do projeto da salvação. Há um nós. Porque senão vai ser um monte de eus indo para a igreja, pedindo para que Deus me abençoe. E nós não pedimos para Deus me abençoar, nós pedimos para Deus nos abençoar. É por isso que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Ele não diz Pai meu, meu Pai. Pai Nosso. Dá-nos o pão nosso. Perdoa as nossas dívidas. Então olha só, amados. Na oração, no ensino de Jesus, a gente já percebe aqui que há essa contemplação. E isso tudo é feito por causa da obra de Cristo. Cristo nos reconciliou, inclusive, lá Paulo dizendo aos Efésios, capítulo 2, né? Deve ser verso 14 em diante, ali, alguma coisa assim, 11 em diante. Enfim, é Efésios 2 ali. Vai dizer que Jesus ele evangelizou a paz, quebrou o muro da separação, fez de ambos os povos um só, né? Então a gente percebe toda essa realidade e o que a cruz de Cristo ela faz. A cruz de Cristo providencia as necessidades uns para os outros. Olha que coisa interessante, amados, e aqui eu encerro aqui a minha parte, pelo menos nessa exposição aqui. Tá acabando o tempo, qualquer coisa, se não der tempo cair aqui a conexão, vocês mandam lá no WhatsApp, tá bom? E lá a gente continua aqui, um comentário ou uma pergunta. Pode mandar logo que acaba a aula, depois eu respondo quando eu puder aqui, hoje ainda mesmo. Mas olha só, Jesus sendo crucificado, lá na cruz do Calvário, ele olha o seu discípulo amado João e ele olha a sua mãe. Jesus não pensou nele. E ele não pensou apenas em um ou em outro. Ele olhou para um discípulo desamparado agora no sentido que o seu mestre estava a ser morto. E ele providenciou para esse discípulo aqui uma consoladora. Eis aí, filho, a tua mãe. E essa mãe, perdendo um filho, estava na cruz do Calvário, providenciou para essa mãe um filho e disse, eis aí, mulher, o teu filho. Veja que coisa linda na cruz do Calvário. O que acontece? Tudo isso reflete o que nós estamos falando, dessa reconciliação, dessa reaproximação, desse resgate da humanidade que nós perdemos, que reflete nas nossas divisões, né? Nas nossas desavenças, nossas separações, fragmentações. Tudo isso é contra o Evangelho. Tudo isso é anticristo. O que nós reproduzimos hoje, em contexto de igrejas, denominações e igrejas locais, por muitas vezes estar fragmentado em grupos que muitas vezes não se conversam, não tem comunhão, é anticristo. Tudo isso é contra Cristo, amados. Por isso que é anticristo. Né? Ele fica meio assustado quando a gente fala anticristo, mas é isso, é contra Cristo, é anticristo. Porque quem é pró-Cristo, ele vai sempre viver nessa perspectiva da coletividade, da comunhão, da irmandade, como diz aí algumas igrejas, né? Pode participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus